Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão aí do Exame Nacional de Físico-Química, prova de 2021, primeira fase. Beleza? Questão de número 3, pessoal, é uma questão que tem, assim, o conteúdo abordado na questão é fácil, só que a interpretação da questão demanda uma dificuldade, tá? Transformando a questão numa coisa um pouco mais difícil. Então ele fala para nós o seguinte: em 1849, Hippolyte Fizeau mediu a velocidade da luz no ar com base na experiência esquematizada na figura, que não está em escala. Nessa experiência, um feixe de luz passava numa ranhura, na periferia de uma roda dentada, e era, a seguir, refletido no espelho colocado a uma distância de 9,63 quilômetros da roda. Com a roda parada, o feixe refletido no espelho voltava a passar na mesma ranhura. Com a roda a girar, com uma frequência de 12,6 Hz, o feixe refletido no espelho não voltava a passar pela ranhura, incidindo no dente imediatamente a seguir, deixando de ser detectado pelo observador. Nessas condições, a roda descrevia um ângulo de 0,250 graus, desde o instante que o feixe incidente passava pela ranhura até o instante que o feixe incidente incidia no dente. Então, pessoal, olha aqui para essa figura. Aqui ele colocou a tal da roda dentada de lado, né? Aqui está a roda dentada de frente para a gente, tá? Então, a roda dentada, ela está de frente para o espelho e de frente para o observador. O que que acontece? Com a roda parada, a luz passa pelo dente, tá? Vai lá no espelho, reflete e volta, sendo que a distância é 8,63 quilômetros, a distância da parede, tá? A distância da parede. Repara que se a luz vai e volta, ela anda 8,63 vezes 2, que ela vai 8,63 e volta 8,63, tá bem? E ele diz que com o disco parado não tinha nada. Aí ele disse o seguinte: com um disco girando com uma frequência de 12,6 Hz, o feixe refletido no espelho não voltava a passar pela ranhura, incidindo no dente imediatamente a seguir, deixando de ser detectado pelo observador. Então observa, pessoal, ele tentou ilustrar isso aqui, ó. Aqui no primeiro momento, quando a luz foi, ela passou aqui nesse cantinho, mas ela passou. Aí o disco foi girando, tá bem? E a luz agora não passa. A luz não passa. Aí a luz não passa, esse ângulo entre aonde a luz passava e a luz não passa é 0,25 ou 0,250 graus, que está ali no nosso enunciado, beleza? E aí ele pergunta, a partir disso, como é que eu acho a velocidade da luz. Vamos lá ao pedido da questão propriamente dito, 3.1. Vamos lá, olha só. Aqui ele chega para nós e fala assim, ó, a frequência, então a gente pegou, o ângulo entre a posição em que a luz passa e que não passa, 0,250 graus, tá? E aí como é que eu vou fazer para achar a velocidade da luz a partir dessas informações? Repara no seguinte, a primeira coisa eu posso falar de rapidez, que é a distância percorrida dividido pelo tempo, onde a distância percorrida seria 2 vezes 8,63 quilômetros, que a luz vai lá e volta, tá? Repara que eu quero colocar as coisas no sistema internacional, então eu vou tirar esse quilômetro daqui e vou multiplicar por 2, porque a luz vai e volta, tá? Feito isso, você vai chegar a 17,26 vezes 10 a terceira quilômetros. Só que eu achei a distância. Como é que eu vou descobrir o tempo que a luz gastou para ir lá na parede e voltar? Olha, gente, o tempo que a luz gastou para ir lá na parede e voltar é o mesmo tempo que o dente rodou 0,250 graus.
Então, o que eu vou fazer? Olha só que pulo do gato, presta atenção. 12,6 ciclos em 1 segundo, que é a frequência. 12,6 Hz é 12,6 ciclos em 1 segundo. Só que você tem que lembrar que cada ciclo são 360 graus. Então, eu posso fazer assim, ó, 12 vezes 12,6 vezes 360 graus, que cada ciclo é 360. Ele vai fazer isso em 1 segundo. E aí eu faço uma proporção. 12,6 vezes 360 graus em 1 segundo, 0,250 graus em quanto tempo? Feita essa proporção, que eu posso fazer, porque a velocidade aí de giro é constante, eu vou ter a seguinte conta. 12,6 vezes 360 vezes ΔT, e aqui igual a 0,250. Faço essa conta, vou descobrir, é lógico que o intervalo de tempo é bem pequenininho, faço essa divisão e descubro que nós temos um ΔT de 5,51 vezes 10 a menos 5 segundos. Observa que ele trabalhou aqui com 3 algarismos significativos, aqui também 3 algarismos significativos, então vou manter aqui também 3 algarismos significativos. Vou lá e coloco, então, o meu tempo e a minha distância. A minha distância, 17,26, e aqui 5,51 vezes 10 a menos 5. Tá? Bom, feita essa divisão, eu descubro, então, 3,13, mantendo aí os 3 algarismos significativos, 3,13 vezes 10 oitava metros segundo a menos 1, que é a proposta, né, que teria que estar algo muito perto de 3 vezes 10 oitava, que é a velocidade que normalmente a gente utiliza. Beleza? Então, questão 3.1 respondida, como eu falei, a interpretação é a alma do negócio aqui, porque o conteúdo era saber a rapidez, a distância dividido pelo tempo. Só isso, mais nada, tá bem? Vamos lá, o 3.2. A parte 3.2, pessoal, ele fala para nós o seguinte: considere a roda dentada a girar e 2 pontos da roda a diferentes distâncias do centro. Os módulos das velocidades desses pontos são, e os módulos das velocidades angulares são. Bom, pessoal, quando ele fala velocidade por si só, vamos entender que é a velocidade linear, que seria a velocidade em metros por segundo. Tá? Já quando ele fala em velocidade angular, é a velocidade em radiano por segundo. Beleza? Eu vou colocar aqui uma pequena animação que vai entender, vai fazer você entender isso com muita facilidade. Repara, então eu tenho um disco, imagina aqui que eu tenho um disco, e eu tenho 2 pontos, um ponto mais afastado do centro e um ponto mais próximo do centro. Se você olhar direitinho, você vai perceber o seguinte: quando um ponto dá uma volta, o outro ponto também dá uma volta, porque os pontos estão no mesmo disco. Os pontos são pontos do disco. Tá? Então, se o ponto vermelho deu uma volta, o ponto amarelo também deu uma volta. Só que tem um detalhe. Presta atenção numa coisa. A velocidade, a rapidez aqui, seria a distância dividida pelo tempo. A distância percorrida pela bolinha amarela é muito maior, porque ela está na parte externa. Então, a distância percorrida por ela é muito maior. O tempo é igual. Então, se a distância é maior da amarela, a velocidade da amarela, velocidade linear, é maior. E a gente olha para o desenho e vê realmente que essa bolinha amarela está mais rápido do que a vermelha. Em compensação, a velocidade angular seria o ângulo dividido pelo tempo, ou 2π radianos, que é uma volta, dividido pelo período, que seria o tempo de um ciclo, tá bem? Observe, então, aqui as duas deram uma volta, as duas fizeram 2π radianos, os 2 pontos fizeram 2π radianos, e o período, o tempo é igual. Uai, se os dois fizeram 2π, se os dois levaram o mesmo tempo, a velocidade angular deles é exatamente a mesma. Então, por isso ficou letra C. As velocidades lineares são diferentes, mas as velocidades angulares são iguais. Beleza, galera? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.